Dois dos demônios mais malignos na Bíblia. Número 1. Príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia aparece apenas no apocalíptico livro de Daniel 10. O príncipe da Pérsia é provavelmente uma referência a um ser espiritual perverso que governava a Pérsia na antiguidade. Daniel havia recebido uma perturbadora visão sobre uma grande guerra e jejuou por 3 semanas. Período de oração e luto se seguiram. Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão em resposta à oração de Daniel. Daniel 10, versículos 1 a 9. Na Bíblia Americana, padrão. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, uma mensagem foi revelada a Daniel, também conhecido como Beltesazar. A mensagem era verdadeira e tratava de um grande conflito. Ele entendeu a mensagem e compreendeu a visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive em luto por 3 semanas inteiras. Não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, e não usei nenhuma pomada até que as 3 semanas inteiras fossem completas. No 24º dia do 1º mês, enquanto estava à beira do rio Tigre, ergui meus olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Ufaz em volta de sua cintura. Seu corpo era como topázio, seu rosto tinha a aparência de relâmpagos, seus olhos eram como tochas flamejantes, seus braços e pés eram como o brilho de bronze polido, e o som de suas palavras era como o som de uma multidão. Apenas eu, Daniel, vi a visão, enquanto os homens que estavam comigo não a viram. No entanto, um grande medo caiu sobre eles, e eles fugiram para se esconder. Então fiquei sozinho, e vi essa grande visão, mas não me restou força alguma, pois minha aparência ficou mortalmente pálida, e não retive força alguma. Mas ouvi o som de suas palavras, e assim que ouvi o som delas, caí em um sono profundo, com o rosto no chão. Daniel estava mais uma vez preparado para receber uma visão e profecia de um anjo, bem como para estabelecer o reino de Deus na terra. A profecia menciona Ciro, o rei da Pérsia. Daniel viu algo incrível porque chorou e jejuou por 3 semanas antes de acontecer. Apesar de seus companheiros não terem visto a visão, eles ficaram aterrorizados. Enquanto isso, Daniel foi enfraquecido por um terror santo e caí adormecido. Uma mão tocou em mim e me fez tremer de mãos e joelhos. Ele disse: Daniel, você é muito estimado. Considere cuidadosamente as palavras que estou prestes a falar e levante-se, pois fui enviado a você. E quando ele disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu entender e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes principais, veio para me ajudar, pois eu fui detido ali com o rei da Pérsia. Agora vim para explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a um tempo ainda por vir. Daniel 10, versículos 10 a 14. Aqui nos é dada uma compreensão da guerra no reino espiritual. Daniel havia orado e jejuado por 3 semanas, e o anjo havia sido enviado desde o primeiro dia em resposta. No entanto, o anjo havia sido atrasado por uma figura chamada o príncipe do reino da Pérsia, que o opôs por 21 dias, durante todo o período em que Daniel havia jejuado e orado. Isso aparentemente era um demônio de alto escalão designado à nação da Pérsia para representar o reino do diabo e lutar contra Deus. O reino de Satanás é composto por 4 divisões malignas. A primeira são os anjos caídos, ou principados, que servem como os governantes de mais alto escalão de Satanás. A segunda divisão são os poderes, que têm autoridade para executar a vontade dos governantes principais. Satanás tem apenas um motivo para dividir suas legiões em hierarquias, e esse motivo é a guerra espiritual. Sua paixão é alimentada pelo orgulho, que alimenta sua necessidade voraz por total autoridade. O objetivo principal de Satanás é fazer com que o mundo inteiro se curve a ele e o adore como Deus. No entanto, há um reino melhor do que o de Satanás, liderado por Jesus Cristo, que governará o mundo por 1000 anos em paz perfeita. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e uma criança pequena os guiará.
Isaías 11, versículo 6. Demônios são os soldados rasos de seu exército maligno e são controlados e dirigidos por governantes de escalão superior, poderes e principados. O termo diabo, diabos e demônios são frequentemente intercambiáveis. Há também um príncipe dos diabos, Satanás, mas existem muitos demônios. A palavra demônio é derivada da palavra grega daimon, que significa espírito maligno. Demônios são espíritos malignos que operam o mundo ao possuir os corpos de humanos ou animais. Lucas 8, versículo 30, na versão King James. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas 8, versículo 33, na versão King James. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro pelo barranco para o lago e afogou-se. As Escrituras repetidamente dizem que Satanás exerce um nível de controle e domínio neste mundo caído. 1 João 5, versículo 19, na Nova Versão Internacional. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. 2 Coríntios 4, versículo 4, na Nova Versão Internacional. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como resultado, o mensageiro que veio a Daniel estava envolvido em uma guerra angelical. Na verdade, o príncipe demoníaco da Pérsia possuía um poder incrível, a ponto de Miguel, um dos príncipes principais, ser enviado para ajudá-lo. Em Judas 9, aprendemos que Miguel é o arcanjo. O anjo conseguiu chegar a Daniel devido à sua força. O anjo Miguel é um grande guerreiro angelical. Apocalipse 12, versículo 7, na Nova Versão Internacional. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Logo, voltarei para lutar contra o príncipe da Pérsia, e quando eu for, o príncipe da Grécia virá. Mas primeiro vou te contar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o vosso príncipe. Daniel 10, versículos 15 a 21. O anjo voltou imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia. Depois informou Daniel que o príncipe da Grécia estava chegando. Isso implica que os demônios de Satanás estão constantemente em conflito com o reino e os servos de Deus. Você deve estar preparado para lutar no reino espiritual, onde não consegue ver a batalha. Efésios 6, versículos 10 a 18, na Nova Versão Internacional. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, forças do mal nos reinos celestiais. Portanto, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam estar firmes e, depois de terem feito tudo, permanecerem firmes. Estejam prontos com o cinto da verdade firmemente preso à sua cintura, com a couraça da justiça em seu lugar, e tendo os pés calçados com a prontidão que vem do Evangelho da paz. Além de tudo isso, segurem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orem no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e súplicas. Com isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Há batalhas travadas e coisas que acontecem no reino espiritual, das quais podemos não saber nada, mas somos ensinados que nossa conduta tem um efeito sobre o que ocorre lá. É por isso que nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem implicações muito maiores do que aquilo que podemos ver. Então, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. É desconhecido se o destino deste príncipe espiritual da Pérsia estava ligado ao do Império Persa físico. Número 2. Abaddon,
também conhecido como Apolion. Abaddon aparece no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Apocalipse 9, versículo 11, na Bíblia Americana Padrão. Eles têm sobre eles como rei o anjo do abismo. Em hebraico, o seu nome é Abaddon, e em grego ele tem o nome Apolion. Abaddon e Apolion têm a mesma ideia de destruição ou tormento, perdição. Sendo o rei desses gafanhotos, e tendo o nome Abaddon, ou Apolion, ele é um líder de demônios de alto escalão. Abaddon é um demônio que trabalha sob Satanás e está encarregado de um abismo cheio de gafanhotos que aparecerão no palco durante os últimos dias. Os gafanhotos morderão, picarão ou causarão dor àqueles que não creem em Jesus Cristo. Como o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram escritos em línguas diferentes, a palavra para destruidor em grego será diferente da palavra em hebraico. Isso é algo que precisamos ter em mente o tempo todo, embora vejamos o caso apenas na segunda metade da Bíblia, em Apocalipse 9, versículo 11. 5 versículos no Antigo Testamento usam a palavra. No Antigo Testamento parece significar destruição. Jó 26, versículo 6, na Bíblia Americana Padrão. O Sheol está nu perante ele, e Abaddon não tem cobertura. É claro e consistente na Bíblia que demônios existem. Eles são entidades que se opõem à supremacia de Deus e buscam realizar sua rebelião profana, influenciando as pessoas a viverem de maneiras que contradizem as intenções declaradas por Deus. Ao mesmo tempo, eles permanecem sob o controle divino e podem ser usados para cumprir o plano divino. Os cristãos devem se submeter a Deus, resistir a Satanás e suas investidas malignas. Como resultado, precisamos compreender as verdades fundamentais das Escrituras sobre o comportamento dos demônios e seus métodos de influência. Tendo conhecimento da obra dos demônios, somos ordenados a permanecer firmes em Cristo e nos opor a ela, seja como indivíduos, cooperativas ou estruturas sociais. Os demônios desejam nos afastar de Deus, promovendo o pecado, induzindo tentações, atormentando e nos assustando. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, na Bíblia Americana. Padrão. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram também, mas não prevaleceram, nem mais houve lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Assim como seus equivalentes, a característica de um demônio é espiritual, imutável e imortal. Demônios não são oniscientes, e seu poder é limitado ao que Deus permite. Demônios também não se limitam a apenas uma pessoa ou um tipo, mas têm diversos propósitos e conhecimentos em sua área de expertise. Satanás imita Deus através de meios falsificados, e a invasão demoníaca não é exceção. Aqueles que estão submissos ao Senhor têm uma personalidade divina habitando neles na forma do Espírito Santo. João 14, versículo 23, na Bíblia Americana Padrão. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqueles que são governados em alguma área de suas vidas por demônios são influenciados pelo espírito maligno de Satanás. Atos 19, versículo 16, na Bíblia Americana Padrão. E o homem no qual estava o espírito maligno saltou sobre eles e os dominou, e prevalecendo contra eles de tal modo que fugiram daquela casa nus e feridos. Jesus Cristo veio à terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios. Atos 10, versículo 38, na Bíblia Americana Padrão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O Espírito de Deus transforma os crentes quando eles são libertados, uma transformação sobrenatural que Satanás não pode imitar. No entanto, o anjo Miguel enfrenta Satanás 2 vezes. Para assistir a esse vídeo, clique aqui.